mais um Dicas da Lari. Hoje eu vou estar falando sobre um produto que eu adoro. É a base em pó mineral da Mary Kay. Então aqui eu tenho duas tonalidades. Eu trabalho bastante com a bronze 1 e com a bege 2. Então a base, esse posicionamento desse produto é um pó que ele vai espalhar facilmente e vai dar um visual bem, assim, um visual impecável. Só que vai depender muito da forma que você aplicar o produto. Da mesma forma que a base, quando você aplica a base, dá muita diferença da maneira ou com o tipo de pincel que você utiliza, da mesma forma, essa base em pó mineral, ela dá uma outra cobertura quando você utiliza pincéis diferentes e maneira de aplicar diferente, tá? Então, os benefícios dela. Ela vai proporcionar uma cobertura de base, assim, mas um tom bem assim, algo bem sequinho. Ele vai proporcionar um acabamento mais leve, natural, sem aquela sensação de pele oleosa, vai cobrir pequenas imperfeições, é apropriado para qualquer tipo de pele, principalmente para as peles sensíveis, e por mais que ela seja em pó, é um pó mineral, mas ela não é com monogênito. Então o que acontece? Ele não vai entupir os poros, ele não vai entrar nos poros e entupir. Então essa base, não se preocupe que ela não vai ter esse tipo de problema. Então, como eu vou mostrar agora para vocês, as duas maneiras de você aplicar. Quando você for aplicar essa base e você quiser uma cobertura assim como se fosse um pó compacto, que é só pra estar selando uma base, e aí você pode estar utilizando ela, porque o rendimento dela é incrível. Tem gente que pode falar, ah não, pó compacto é bom, eu prefiro ele. Mas assim, a base em pó mineral, ela tem uma durabilidade surpreendente, então ela vai durar muito tempo, então vale muito a pena. Então tem gente que usa só como se fosse um pó compacto normal, para estar selando uma base, para estar finalizando uma base. Então, para quem for usar com essa função, eu indicaria esse pincel de pó facial, esse pincelzinho normal, tá? Já se você quiser um efeito mais assim, um efeito com acabamento melhor, que você possa estar distribuindo melhor essa base e realmente trazer o efeito base em pó desse produto, eu indico esse pincelzinho, que é o próprio para esse pincel próprio para base em pó mineral, porque ele é retinho, então você consegue distribuir bem o produto. Então, é a diferença. Vou pegar aqui. Quando você for utilizar o produto, você vai pegar o produto, vai ter uma travinha aqui dentro, tá? Você vai abrir essa travinha aqui, ó. Você gira, ela abre. Aí você fecha a tampinha de volta, tá? Pra não correr o risco de derrubar. Dá umas duas batidinhas, vira de ponta cabeça, dá umas duas batidinhas, aí você abre. Depois que você abriu, vai ter uma quantidade de pó aqui na tampinha. Você vai utilizar essa quantidade que está na tampinha. Não se esqueçam de abrir e depois fechar essa tampinha. Por quê? Essa travinha aqui. Porque se você esquecer aberto, o pó, de acordo com o que se você deixar na bolsa, ou onde você deixar, se tiver muito movimento, o pó vai saindo. Então o ideal é que você pegue a quantidade que você vai utilizar e já feche ele, porque aí evita que ela transborde, ela vai saindo pó. Caso ocorra, você vai abrir e vai ficar lá batendo. Mas tome tempo, tá? Pra você fazer esse processo. Então, eu indicaria, depois que você já utilizou, pegou a quantidade exata que você vai utilizar, já fecha pra manter essa segurança e não ter problemas futuros, tá? Vou pegar ele, você pega com o pincelzinho. Primeiro eu vou cobrir uma cobertura mais bem elaborada com a própria base. Então você vai pegar, vai dar uma batidinha aqui na própria tampa e vai espalhar esse produto. Só que você vai espalhar ele redondinho, em círculos pequenininhos, e daqui pra raiz do cabelo, pra que ele possa entrar, tá? Não é só passar assim, sentido só pra cima, assim, tchu, tchu, tchu. Se você passa só assim, você vai ter uma cobertura mais leve, mais suave. Se você fizer em movimentos circulares, assim, aquela base ela vai penetrar e vai entrar para poder cobrir algumas imperfeições que tenham na pele. Então, até rugas ele também ajuda a esconder, tá? Vou aplicar para vocês, só um minutinho. Não sei se dá para reparar, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse lado é com uma aplicação mais elaborada. Então, se você achar necessário aplicar mais vezes, você pode continuar aplicando, tá?
Então, existe a diferença, olha, de um lado pro outro do rosto. Ó, não sei se dá pra reparar, ó, esse lado está mais avermelhado e esse lado ele deu uma camuflada já nessas manchinhas que eu tenho e deu uma tonalidade mais, assim, deu uma cobertura mais sequinha pra minha pele. Você sente que ela fica uma cobertura bem aveludada. E aqui eu só vou aplicar assim como se fosse um pó facial mesmo, normal, para que vocês vejam a diferença, tá? Abriu, virou, bateu. Aí você vai pegar o pincelzinho para poder aplicar. Aí você vai, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença. Com o pincel normal, com o pincel de pó facial mesmo, que é esse daqui, a cobertura ela fica mais bem distribuída, ela fica mais bonitinha. Com o pincel de pó facial, ele só dá uma cobertura leve para dar um acabamento seco na tua pele. Então, se a tua intenção é que ela seja utilizada como uma base mesmo, que aqui ó, você pode sair de casa só com esse pozinho. Então, você vai pegar a base em pó, vai passar e já tá ótimo, ó. Só que aqui ó, com aquele outro pincel, ele ficou mais vermelhinha a pele, não tirou tanto avermelhado e algumas imperfeições ainda continuam. Então, a função dele seria, passou a base ou passou um CC Cream, aí depois você vem e sela e finaliza para deixar a pele sequinha. Então, a aplicação e o tipo de pincel influencia muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.